Você conhece a regra dos 300? Importantíssima quando a gente fala de aposentadoria com dividendos? Ou melhor, você sabe quanto que você pode utilizar dos seus dividendos para não perder da inflação? É sobre isso que nós falaremos nesse vídeo. Então vem comigo. Olha, é muito provável que se você está nesse vídeo, você quer saber como acelerar o seu processo de aposentadoria com os investimentos. Claro, porque você já percebeu que não dá para depender do governo, da pirâmide financeira, previdência social para se aposentar. Isso deve estar muito claro na sua cabeça. Mas você pode ter a seguinte dúvida: ok, mas como eu faço para me aposentar antecipadamente? E quando eu chegar nessa fase de aposentadoria, quanto de dinheiro eu posso utilizar dos meus juros e dividendos para poder viver de renda de forma sustentável até o fim da minha vida? Ou se eu eventualmente quero deixar uma parte do meu patrimônio para os meus herdeiros. Tudo isso faz parte do seu planejamento financeiro. É muito justo que você pense assim, porque veja, sem esse planejamento, sem essas metas definidas, você não consegue traçar o caminho para você chegar àquele objetivo. Então, tudo isso é muito importante. E o primeiro passo para uma aposentadoria antecipada é você conseguir ganhar cada vez mais para poupar cada vez mais. Não há outro caminho a não ser isso. Existe um movimento que começou nos Estados Unidos, que é o movimento FIRE, que basicamente é essa ideia de eu conseguir poupar até 50% do meu salário, ou até mais do que isso, para em pouquíssimo tempo conseguir estar aposentado, desde que eu tome boas decisões de investimento. Então, a sua aposentadoria antecipada vai depender muito, mas muito da sua capacidade de poupança. E a rentabilidade que você vai conseguir nos seus investimentos vem depois disso. Agora, uma aposentadoria mais lenta, que não seja antecipada, aí todos vão conseguir, desde que poupem um pouco do que ganham, tenham uma rentabilidade ali mediana, mas tenham muita paciência para aguardar muito tempo. Mas o que eu quero é que você consiga essa aposentadoria o mais rápido possível. Então, poupe o máximo que você puder nesse momento e corra um pouco mais de risco, pelo menos dentro ali de um pedacinho da sua carteira, para que esse pedacinho consiga alavancar a parte mais segura da sua carteira. E aqui é sempre importante lembrar das fases até você conseguir chegar na aposentadoria. Em resumo, são duas fases. A fase de acumulação de patrimônio, onde você traça suas metas, traça uma estratégia de investimento, monta um portfólio, poupa, chega no objetivo e aí começa a segunda fase, que é a fase de usufruto, que é quando você começa a utilizar os dividendos ou até vender parte do seu patrimônio acumulado para viver de renda. E aí é nessa fase de usufruto do patrimônio que fica aquele dilema. Afinal de contas, quanto que eu posso utilizar desse patrimônio para continuar com ele na perenidade, para que ele não acabe? É isso que eu quero saber, para que a inflação não destrua esse patrimônio. E aí sobre isso, existe já um consenso no mercado entre os especialistas de que, para saber quanto que você precisa para viver de renda, você utiliza a regra dos 300. E para que você tenha uma aposentadoria sustentável por pelo menos 30 anos, você se utiliza da regra dos 4%. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Mas antes de continuar, está vendo essa planilha com preço teto de ações e fundos imobiliários? Tem 100 ativos aqui dentro, com preço teto, projeção de lucro, dividend yield projetivo e outros dados. E também nós temos essa planilha de aposentadoria. E nós estamos disponibilizando tudo isso de forma gratuita no link que vai estar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado e também na descrição. E ainda eu te convido a participar do que eu chamei de Imersão Aposentadoria com Dividendos, onde eu vou dar um aulão gratuito nos dias 27 e 28 de junho aqui no nosso canal no YouTube. Basta clicar aqui embaixo para ter acesso às planilhas e para participar desse evento. E aí, voltando aqui para a regra dos 300 e a regra dos 4%, eu falei para você que para você saber quanto que você precisa para viver de renda ou se aposentar, você se vale da regra dos 300. O que é isso? Eu vou pegar o meu custo de vida hoje mensal, quanto que eu preciso para pagar as minhas contas, quanto que eu preciso hoje, e aí eu vou multiplicar por 300. Assim eu vou saber quanto que eu preciso acumular para viver de renda, pelo menos por 30 anos. Então como que seria isso na prática? Supondo hoje que eu precise de 10 mil por mês, 10 mil reais por mês. Com a inflação hoje no Brasil, isso aqui, vamos ser sinceros, não está longe da situação de muitas pessoas. Claro, muito provavelmente, talvez você seja alguém solteiro ou tenha um custo de vida muito baixo, seja bem menor do que isso. Mas 10 mil reais hoje no Brasil já é a realidade de muita gente. Se é a sua, por exemplo, deixa aqui nos comentários. Mas 10 mil reais, vou colocar isso aqui como padrão. E aí o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 300. Isso vai dar então
3 milhões de reais, tá vendo? Então quer dizer o quê? Que eu preciso, para viver de renda com segurança, de 3 milhões de reais segundo essa regra. E aí, com ela está o quê? A regra dos 4%. Por quê? Porque se eu respeitar a regra de utilizar 4% ao ano entre dividendos, juros ou até o principal, 4% ao ano, eu vou conseguir viver de renda por 30 anos. Olha só o que significa 4% de 3 milhões. 3 milhões vezes 4%. Quanto que dá aqui? 120 mil reais. 120 mil reais dividido por 12, quanto é que dá? Dá exatamente 10 mil reais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que se eu preciso de 10 mil reais por mês ou 120 mil reais por ano, eu preciso de 3 milhões de reais acumulados, e aí quando eu for viver de renda, eu vou utilizar desses 3 milhões apenas 4% ao ano, que dá 120 mil ano, ou 10 mil por mês. Então, esse é o consenso que existe. Existem estudos dizendo que no Brasil ou países emergentes você pode até utilizar mais, por conta da alta inflação. No Brasil tem estudo dizendo que você pode utilizar 5%. Já nos Estados Unidos tem gente dizendo que é melhor você utilizar 3%. Então você percebe aí que fica nesse intervalo, entre 3% a 5%. Por isso que o meio do caminho seria 4%. Mas aí que entra uma questão. Esse 4% ou 3% a 5% é uma regra absoluta? Vai valer para todos os anos e para todas as pessoas? A verdade é que não. Mas antes, uma regrinha de bolso que você pode ter é a seguinte: se você investe no Brasil numa estratégia previdenciária focada ali em ações de dividendos, como o Banco do Brasil, você pode olhar para o dividend yield que vem sendo pago. Não olhe só para o último, você tem que olhar aqui para os últimos anos de dividend yield, e aí você tem aqui 7,32%. Você olha para esse dividend yield e faz o seguinte: eu uso a metade desse dividendo pago e a outra metade eu reinvisto no patrimônio. E nesse caso, por coincidência, daria os 4%, 4,5%. Por que eu digo isso? Porque você tem a inflação. Nesse momento, a nossa inflação oficial, que pode não ser a inflação dentro do seu orçamento familiar, está próxima de 4%. E a projeção é de crescimento dessa inflação. A média do Brasil ficou em 6% desde o Plano Real, em julho de 94, quando mudamos a nossa moeda para o real. Então, você pode esperar uma inflação mais alta no Brasil, 5%, 6%, até 7%. Por isso que você precisa reinvestir, como regrinha de bolso, parte dos dividendos do seu patrimônio, mesmo quando você está vivendo de renda, para garantir a perenidade. Essa é uma regrinha inicial de bolso que você pode ter. Mas a verdade, a melhor regra que você deveria adotar é uma regra flexível. E para isso eu vou mostrar com o Ibovespa aqui na tela. Veja só o que aconteceu com o Ibovespa, que é o principal índice de desempenho das ações brasileiras. O que aconteceu entre os anos de 2016 até 2020? A bolsa saiu de aproximadamente 40 mil pontos para um topo de 120 mil pontos. Foi isso que aconteceu. Para quem acompanha o mercado há mais tempo, viu isso acontecendo. Então nós tivemos um bom ciclo de alta aqui. E aí eu te pergunto nessa situação: durante esse ciclo, se você estivesse vivendo de renda, você teria que necessariamente seguir a regra dos 4% ou 50% do dividendo pago por uma ação para não sofrer com a inflação ao longo do tempo? Não, porque esse aqui foi um período de alta. Em um período de alta, a gente pode extrair mais dinheiro do nosso patrimônio. Claro, não vamos exagerar, só o que realmente for necessário ou se a gente precisar para alguma finalidade ali que a gente não queira abrir mão naquele momento. Uma viagem com a família que seja importante, uma promessa, algo do tipo, que você não faria se estivesse no quê? No mercado de baixa, como tivemos antes disso, entre os anos aqui, principalmente 2010 a 2014. Nesses anos, será que a regra de 4% seria aplicável? Também não necessariamente poderia ser o caso nesses anos de você só usar 3%. Aí você teria que reduzir os seus custos. Então, a verdade é que, é isso que eu recomendo muito mais hoje para você. Você pode ter a regra dos 4% ou 50% dos dividendos como algo prévio, preliminar. Mas você sabe que, dependendo do ano de alta da bolsa, o ano de queda da bolsa, você vai ter um jogo de cintura. Ah, esse ano eu vi que a bolsa está caindo muito, a economia está fragilizada, a gente está vendo um cenário de inflação, preços subindo. Então não dá para eu chegar aqui e pegar os 4%, sendo que eu poderia me conter um pouquinho mais. Eu poderia puxar para 3 ou até 2,5. E aí, quando você tem um mercado de alta, inflação caindo, juros caindo, um cenário otimista, aí você vê, bom, já que eu me privei naquele outro momento, eu tô vendo aqui
com as minhas projeções que eu posso utilizar 5, 6%. Olha o tanto de dividendo que uma empresa pagou nesse ano e mesmo assim se valorizou. Você pode fazer isso. O ideal é fazer isso porque as coisas vão mudando ao longo do tempo. Não dá para você traçar um cenário hoje e achar que vai ser para sempre assim. Então, é basicamente esse o conselho. Tem a regra dos 4% que é um consenso, mas ano após ano você vai reavaliando se ela vai ser aplicável naquele ano específico que você está vivendo de renda. Essa que é a ideia. Por fim, eu quero te trazer aqui um ponto muito importante, então não sai do vídeo ainda, porque você não vai encontrar essa informação em nenhum outro lugar da internet. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho aqui embaixo, que é a seguinte, é a ideia trazida pelo professor Moshe Milevski, que é a seguinte, que quando a gente está fazendo planejamento de aposentadoria, a gente precisa considerar, e no futuro a gente vai ter que considerar isso ainda mais com o avanço tecnológico, a diferença entre idade biológica e idade cronológica. Qual que é a diferença, Luan? Idade cronológica é a idade igual para todo mundo, que é basicamente a sua idade, a minha idade, aquela que está lá no seu registro de nascimento, a idade comum. Essa é a idade cronológica. Só que tem a idade biológica, que na medicina é o quê? É a idade de acordo com o seu estado de saúde. Então, vou exemplificar aqui. Vamos pegar uma pessoa de 60 anos de idade. Essa pessoa de 60 anos de idade, ela tem a idade cronológica de 60 anos. Mas qual a idade biológica dessa pessoa? A gente não sabe previamente. Tem testes para isso. A Apple vem trabalhando para conseguir fazer isso tecnologicamente, então imagina só o cenário que você vai poder saber a sua idade biológica. E no caso desse exemplo hipotético, vamos supor que essa pessoa seja uma pessoa que não cuidou da saúde ao longo do tempo. E aí você vai fazer um teste de idade biológica e verifica que essa pessoa, na verdade, tem uma idade biológica de 80 anos, 85 anos, mesmo tendo 60 anos. Logo, a expectativa de vida dessa pessoa é menor do que uma pessoa B, que também tem 60 anos de idade cronológica, só que tem uma saúde que faz essa pessoa ter 50 anos de idade biológica. Então ela tem uma expectativa muito maior. Veja que aqui, nesses dois casos, o A e o B, vamos dizer assim, você tem o A com idade 60, cronológica, o B também 60, então mesma idade, só que o B é como se ele tivesse 50 anos por causa da idade biológica, boa saúde, então ele tem uma expectativa de sobrevida de pelo menos 30 ou até 40 anos, não sabemos, enquanto que esse A tem no máximo 5 a 10 anos, porque ele não cuidou da saúde ou teve alguns problemas. Mas a ideia é, por que isso é importante para o planejamento da sua aposentadoria? Porque aquele que tem uma expectativa de sobrevida menor, ele pode ter uma estratégia de retirada de renda, de viver de renda mais arrojada, ele pode extrair mais renda. E ele não precisa ser tão conservador também, porque ele não tem mais tanto tempo de sobrevida. Já o B, ele precisa ser muito mais conservador. Ele tem que usar menos da renda, ou então ele tem que fazer o seguinte, puxa, eu vou esperar mais um pouco, eu vou acumular patrimônio por mais tempo. Ele já queria parar ele nos 60, só que ele viu que a idade biológica dele é bem menor. Então ele fala, vou esperar mais 10 anos para que a minha idade efetivamente seja de 60 anos a nível biológico. Então essa que é a ideia. Existem testes para isso, eu nunca fiz isso, mas quando isso se tornar cada vez mais de uso das pessoas, na parte de planejamento financeiro vai fazer toda a diferença. Então já é um conhecimento a mais aqui para vocês e realmente isso vai ter muita relevância no futuro, porque isso vai impactar diretamente na data em que uma pessoa passaria a viver de renda ou não. E claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixa de clicar aqui no botão de gostei para ele ser mandado para mais pessoas e já compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest e até o próximo vídeo. Fui!